temos cá para este meio do almoço para nos fazer uma breve palestra, que era o João Almeida, que era o Luís Caetano, que são 12 excelentes comunicadores com quem nós temos tido o gosto de cooperar e que têm uma rádio que é uma espécie de universidade popular que vai chegar conteúdos de alta cultura realmente a todo Portugal, o que é um gosto realmente cooperar convosco. Tenho cooperado especialmente com o Luís Caetano, a quem agradeço toda a disponibilidade, todo o empenho e todo o esforço que fazes para que a rádio seja um espaço de cultura. E realmente é uma espécie de oásis no contexto português, temos uma rádio como esta. Portanto, para nós é uma grande honra trabalhar convosco. Da nossa parte, poderemos também, se pudermos contribuir, será excelente. Então, agora vou-vos apresentar, para depois nós também podemos discutirmos e partilharmos aqui os nossos pontos de vista, aquilo que é a vossa conferência de hoje. Daria então a palavra ao João Almeida, que é um conhecido profissional de rádio, curiosamente é formado em psicologia, mas para a comunicação é preciso muita psicologia, como sabeis. E certamente convosco nós aprendemos a comunicar de forma sintética e de forma também persuasiva. E nós, especialmente na área da investigação, do professorado, precisamos aprender muito com os profissionais de rádio, conseguem dizer muito em poucas palavras. Isso, poucas palavras. Então tenho muito gosto de dar a palavra ao João Almeida. Sou diretor ao final. Pronto, eu não sei muito bem o que é que espera da minha coisa, mas sobre a Antena 2 e sobre a relação. Bem, nós, a Antena 2 tem, se calhar vai soar um bocadinho redundante com aquilo que acabei de dizer há instantes, mas a Antena 2 tem em mente o público a que se destina e também a parte criativa do país. Às vezes nem coincidem. Às vezes nós fazemos coisas em antena que não temos a certeza absoluta de que o público esteja capaz de entender aquilo que vai ouvir. Mas como temos um dever também com a comunidade criativa, com a comunidade científica, mesmo assim colocamos essas coisas em antena porque acreditamos que não nos guia o primado que nos conduz, não é o primado das audiências, é o primado do conteúdo. Se for um conteúdo que consideramos relevante, tentamos apresentá-lo da melhor forma possível, mesmo que a gente acredite que algumas pessoas não vão estar tão interessadas como nós gostaríamos. Portanto, isto muda, torna-nos, a meu ver, peculiares, porque fortalece os nossos, sei lá, acho que será fácil de compreender o que eu digo se pensarmos, por exemplo, uma instituição que toda a gente conhece, que é a Gulbenkian. A Gulbenkian, tudo o que faz não é para ter a sala cheia. Claro que tem a sala cheia, porque tem qualidade e imprima sempre, tenta fazer as coisas com qualidade, mas há imensas iniciativas que eles tomam porque o conteúdo tem importância, ou científica, e não necessariamente à procura de público. E a relevância da Gulbenkian não se conta no número de entradas que registam, assim como a relevância na Antena 2 não se conta no número de audiência, que de resto é bastante estável. As outras rádios oscilam mais do que a Antena 2, que é mais ou menos sempre estável. Se tivermos 50 mil pessoas ao longo de uma semana que nos escutam, ficamos satisfeitos, no país, claro, ficamos satisfeitos. E, portanto, perto de 50 mil, de acordo com as estatísticas. E, portanto, mas não andamos a contá-las, não andamos, como é que a gente sobe para 80 mil? 80 mil, se a gente falar nisto, as pessoas vão gostar e vão aparecer mais 30 mil. Não é isso que nos conduz. O que nos conduz é uma avaliação da substância. Se a substância tiver... Claro que depois temos uma segunda preocupação, que é pegar naquela substância e apresentá-la convenientemente para a rádio. Como é que ela pode resultar melhor? E essa tarefa até é difícil e nem sempre corre... Com o Luís corre quase sempre bem, porque ele tem muita experiência na matéria de apresentar os conteúdos. Mas é uma tarefa difícil, porque há assuntos que são mais complexos e que requerem cuidados, e nem sempre estamos à altura dessa tarefa, da tarefa de comunicar muito bem, até por causa da complexidade de alguns assuntos também, sei lá, e da música, quando falamos da música, há certa música que não é fácil aquilo apresentar e vá lá,
deixar, dar um lado, apresentar aquilo de uma forma sedutora. Não é fácil, porque às vezes o objeto é muito complexo e difícil. Mas, como digo, a nossa tarefa dirige-se ao público e também aos criadores. E se calhar, aqui, estou aqui a abrir uma pequena porta para esta audiência especial. Porque se vocês, cada um de vocês, tiver, agora ou no futuro, uma ideia, e se essa ideia for daquelas que nenhuma rádio comercial ou RFM estará interessada, mas se tiver substância, se acrescentar ao corpo de conhecimento, imaginemos que tem uma tese ou um livro com uma matéria interessante, bem calcionada, bem escurada do ponto de vista científico, etc., o lugar que está, o canal que está mais apto a acolher, a ouvir, a saber o que vocês têm, pode ser também uma conferência, por hipótese, pode ser uma obra. Esse lugar é a Antena 2. Temos várias maneiras de nos relacionarmos com os criadores e os cientistas. Uma forma é a antena pura e dura, uma entrevista, sei lá, por exemplo, o Luís várias vezes entrevistou não só o professor, como todos os dias entrevista editores, autores, mas também temos, por acaso, e isso também é importante, um espaço publicitário, porque nós é proibido termos publicidade, mas podemos ter promoções. Não podemos cobrar, não cobramos publicidade, mas promovemos, isto é, pomos anúncios, não são muitos, mas ao mesmo tempo também não há muitos anúncios, portanto cada anúncio tem um valor relativo muito maior do que se for um anúncio no meio de 50 anúncios, como acontece noutros canais. No nosso canal são poucos anúncios, é verdade, quem anuncia tem por regra connosco para aí uns 15 ou 20 anúncios ao longo de 5 dias, e não 100 ou 200, como acontece noutros canais, mas no nosso, esse anúncio aparece muito mais saliente, porque há muito menos publicidade na Antena 2 e, portanto, cada anúncio tem um efeito, nós temos essa experiência, um bom efeito. Além disso, porque os anúncios, no seu conteúdo, dizem respeito ao nosso público e acertam em cheio. Se vocês fizerem um anúncio de um livro sobre o Padre António Vieira na Rádio Renascença, há uma infinidade de ouvintes que não vai querer saber disso para nada. Mas se fizer na Antena 2, quase todos os ouvintes vão estar interessados. E, portanto, aquilo é um tiro bem dado. Pode não ser muito grande, mas todas as pessoas que ali estão a ouvir acertam em cheio. E por isso nós sentimos esse efeito. Sentimos que quando fazemos um anúncio, muitas vezes, não sempre, também não há magia, mas muitas vezes sentimos que os anúncios são muito eficientes quando acertam no gosto, no interesse das pessoas, e no caso da Antena 2 isso é frequente haver isso. Portanto, temos essa ferramenta também dos anúncios, para além da ferramenta das entrevistas e mais em substância, temos também a ferramenta dos apoios. E a Antena 2 divulga iniciativas, só para o vosso conhecimento, a Antena 2 é a única rádio nacional, ou mesmo das pouquíssimas rádios, mesmo incluindo as rádios locais, que não tem aquilo que se chama playlist. Isto é, a música não é escolhida por uma pessoa colocada num servidor e a seguir não há esses sistemas de playlist, que é uma pessoa que escolhe a música, são muito vocacionados para as rádios comerciais porque permite a repetição da música X vezes por dia. E sei lá, pega-se num tema da Madonna, ou agora já não é Madonna, porque não faz, anda aqui a passear em Lisboa, mas portanto, qualquer Shawn Mendes ou não sei o quê, e espalham 20 vezes, ou 30 ou 40, consoante até a relação comercial, põem 40 vezes por dia num canal comercial, tipo rádio comercial. Se for, por exemplo, na Antena 1 e na 3, também em playlist, portanto, chamada rotação, isto é, também põe um tema repetido, mas acontece que a Antena 1 e a 3 também se distinguem dos outros canais comerciais, e aí só passa, em vez de 40 ou 50 vezes por dia, passa 10 vezes por dia, porque é mais abrangente. Se for na Antena 2, só passa uma vez. Portanto, quem receber um disco de música clássica, esse disco não vai rodar o tempo todo na antena. Pelo contrário, passa uma vez, no máximo passa uma vez por cada pessoa que apresenta um programa e não volta a passar durante muito tempo.
pronto, isto é mau, mas também é bom. É mau porque para quem fez o disco só ouve uma vez e depois não volta a ouvir. Mas é bom porque a diversidade é enorme. Todos os dias a música, a repetição, quase... Portanto, o ouvinte tem uma diversidade à sua disposição muito maior do que nos outros canais, nos canais comerciais. E eu considero que a diversidade, esta ideia de diversidade, é talvez o conceito mais valioso do serviço público de rádio e de televisão também. Portanto, a diversidade que existe na oferta dos canais públicos e em especial da Antena 2 não tem paralelo. Não há nenhuma outra rádio em Portugal que transmita conteúdos tão diversos como a Antena 2. Porque nunca se repetem, praticamente nunca se repetem, portanto é o tempo todo em conceitos não. Pronto. Podem repetir, mas se repetirem é por ignorância, porque não sabem que estão a repetir, porque se um realizador já souber quando passou, então ele não passa. Pronto, agora isto é o reverso da medalha, que é para as empresas que têm, por exemplo, vontade, imaginemos que você tem vontade de divulgar pronto, não estamos a falar mais de música, mas uma música, aquilo só passa uma vez. E sim, mas em contrapartida, cada uma dessas vezes tem um valor muito poderoso, porque as pessoas sabem exatamente que aquilo é único. E depois temos canais de repetição, e os canais de repetição são a publicidade. Portanto, quando nós fizermos esta iniciativa que diz respeito ao Padre António Vieira, nós vamos promovê-la. E aí sim, as pessoas vão conhecê-la, saber dela, porque vai haver, então aí sim, no caso da publicidade ou dos spots, das promoções, aí há repetição. Para que uma pessoa possa ser recordada desta iniciativa, não apenas num momento em tempo, sim, ao longo de uma semana, neste caso até, provavelmente a promoção que vamos fazer vai ser até um mês, que é o máximo que a gente tem para promover algo, um evento. Portanto, vamos promover durante um mês. Isto quer dizer, é uma barragem boa, quer dizer que próximo das tais 50 mil pessoas vão saber que existe isto. Nós temos que produzir um bom spot, apelativo, capaz de resumir e, de, sobretudo, de chamar as pessoas para algo mais. Por isso é que nos spots aparece sempre um site, normalmente associado exatamente para as pessoas poderem seguir o fio da meada. Mas pronto, isto para dizer que a Antena está disponível para os criadores e os produtores e estudiosos e cientistas de várias formas, desde conteúdos tipo entrevistas até spots de promoção. Ambos não custam zero. Os spots na Antena 2 custam zero. Por acaso é uma máquina mais complexa do que se poderá imaginar. Para isso ser possível tem que ser tudo preparado com muita antecedência. Portanto, o segredo mais importante que é preciso saber para quem quer anunciar alguma coisa na Antena 2 é contatar a Antena com antecedência. E quando eu digo antecedência é 2 meses, assim, grosso modo. Portanto, se tiver alguma iniciativa que considero que é relevante, aberta ao público em geral, atenção, às vezes há iniciativas que é para uma empresa ou para uma escola, não anuncia coisas que não são abertas aos ouvintes em geral. Mas se for aberto e destinado a toda a gente, e se tiver a ver com os nossos conteúdos, bem entendido, portanto, não só na área da música como das letras, aí estamos abertos. Pronto, e o que eu vos queria dizer é que, no fundo, se calhar, alguns de vocês um dia podem precisar desse canal, que será o único nacional de que dispõem, para fazer eco de iniciativas que vocês considerem que tenham representação nacional também. Ou seja, não pode ser uma coisa dirigida a uma amostra funilada de pessoas, tem que ser dirigida ao conjunto dos ouvintes. E é isso que eu tenho de único para disponibilizar. Nós temos de único na Antena 2 para disponibilizar. Se alguma vez quiserem, é contactar a Antena 2. O meu mail é joão.almeida, se quiserem enviar o mail, joão.almeida@rtp.pt, para dizer, eu vou ter vamos ter esta iniciativa assim assado, no sítio X, visa apresentar isto, convidamos estas pessoas, ou vão falar estas pessoas, estes são os tópicos, podemos ter eco, depois nós fazemos uma avaliação do tempo que temos até lá, também uma avaliação do mérito, porque isso em todo o caso há sempre, porque pode haver uma iniciativa que não colha o mérito suficiente, no nosso entender, é um bocado subjetivo, é verdade, mas é no nosso entender um mérito suficiente para fazer parte desse tal grupo de difusão, e depois planeamos spots, se calhar uma entrevista, se calhar até mais, se calhar até um programa. Isto é a origem de um programa. O contacto que se estabeleceu entre eles dois foi subindo de nível até gerar
um conteúdo em forma de programa, que é, digamos que é o máximo que é possível, foi conseguir o máximo que é possível conseguir na antena, que não é apenas uma entrevista ou apenas um spot de promoção, é um programa na rádio. Ou um produto também, porque neste caso até vai ser se calhar mais completo do que isso, porque vai incluir uma edição também. Mas pronto, a rádio, ao estabelecer este protocolo, está no fundo a abrir a porta, a pôr-se à disposição para quem deseja. Não sei, as pessoas que estão aqui são basicamente o quê? Hoje vão surgir várias ideias, posso ficar descansado. Nós somos de filosofia, de ciências literárias, estudos clássicos, de antropologia, de direito, de história, de teologia, de linguística, portanto, ciências fantásticas. Paleografia, latim e grego. Boa parte envolvida nas obras pioneiras da cultura portuguesa. Todas as áreas que disse, sem exceção, estão dentro do pote de interesses da Antena 2, algumas com relação direta, algumas com relação direta com o Luís, outras a Antena tem vários canais, também tem promoções, etc. E não posso prometer que cada um vai ter um programa ou uma campanha, não é? Porque isso é tudo gerido. Mas é um canal onde vocês podem apresentar esse tipo de conteúdos e que se pode transformar isso em alguma forma de amplificação do trabalho que realizam. E, portanto, queria pôr à disposição, no fundo, da Antena 2, porque é uma porta que fica aberta a propostas e a sugestões, sempre que sentirem que isto todos estamos a fazer, ou estou a fazer, isto devia ser conhecido, isto tem valor para ter eco. Se conseguirem chegar a essa conclusão, pode ser que nos convençam também a disponibilidade a seguir o canal para esse efeito. João Almeida foi realmente muito interessante. Quando a palavra é uma palavra que será breve, porque estamos aqui também, se calhar, mais receptivos até às vossas questões, às vossas dúvidas, ou ao partilhar das vossas reflexões do que outra coisa. Como dizia o João Almeida, para mim foi um caso paradigmático, pessoal, mas também profissional, a relação que criei com José Eduardo Franco a propósito das obras completas do Padre António Vieira, porque me interroguei também como profissional, a certa altura, seduzido, convencido por aquilo que vocês fazem, se calhar alguns dos que aqui estão participaram também nesta extraordinária aventura editorial e cultural que foi a obra completa do Padre António Vieira, como estão agora a participar nessa extraordinária, e eu, uma vez mais, inquieto-me por ver pouca resposta por parte dos média em relação às obras pioneiras da cultura portuguesa, porque é claro que não é o livro que se leva para a praia ou que se lê quando se está cansado, mas é património. É um património, tal como o Padre António Vieira é património, igual a qualquer monumento que seja restaurado, que seja preservado e aberto ao público. Aquilo que fizeram com o Padre António Vieira, aquilo que estão a fazer com as obras pioneiras da cultura portuguesa, é o melhor que se pode conseguir em termos de cultura. E, portanto, uma rádio como a Antena 2 tem, claro que tem a obrigação, mas tem, acima de tudo, o gosto de se juntar a essa aventura, porque eu conhecia muito pouco do Padre António Vieira, depois acabei por fazer 40 programas ao longo do ano sobre o Padre António Vieira. José Eduardo Franco falava da questão do como comunicar. Eu limitei-me a ser veículo de quem sabe e de quem tem a alma de estar perto da vida e obra do Padre António Vieira, todos aqueles que coordenaram a obra e que foram responsáveis por diferentes aspectos da obra, tal como agora contamos fazer o mesmo na Antena 2 em relação às obras pioneiras da cultura portuguesa. No fundo é dar voz a vocês, a quem fez o trabalho, o labor intelectual rigoroso e que o transmite, como tantas vezes nas introduções, seja no Padre António Vieira, seja nas obras pioneiras da cultura portuguesa, as introduções que abrem caminho, desvendam, destapam aquilo que lá está.
Fiquei a saber que já saíram mais dois tomos sobre tratar de gastronomia e de engenharia. Bom, por exemplo, a engenharia, para a maior parte de nós, será um tema difícil, ainda mais recuando alguns séculos, mas obviamente que a pessoa que trabalhou aquele volume, ou um especialista que o grupo de responsáveis desta obra chamou, saberá transmitir a um grande público, e como disse o João Almeida, nós chegamos a dezenas de milhares de pessoas, nós não sabemos ao certo a quantas pessoas chegamos, mas temos a experiência pessoal, como espero que também tenham, de conhecer ouvintes da Antena 2, que são ouvintes muito atentos, que se sentam para ouvir rádio, que é algo que se perdeu o hábito de fazer. Como se calhar perdemos o hábito de sentar já para ler, muita gente, falando aqui em termos de grande maioria. Cada vez mais a sociedade contemporânea nos afasta do momento do silêncio. E o momento do silêncio é também ouvir rádio. É a ligação à rádio, como é a ligação a uma obra de forte pendor cultural, como são estas que aqui referimos. De maneira que o que deve fazer a rádio, uma rádio como a Antena 2, porque nós de facto temos uma personalidade diferente das outras, é abrir a porta a quem sabe, e a quem sabe transmitir com alma. Temos exemplos desses, com programas de diferentes autores, seja de história, seja de literatura, seja de música, que de facto levam o convite a quem nos escuta. É esse convite que é essencial, porque depois é uma bola de neve, como para todos nós, na nossa vida, é uma bola de neve. O interesse por determinados temas e assuntos. O Padre António Vieira foi assim. Eu tive reações absolutamente extraordinárias de ouvintes que não conheciam de todo o Padre António Vieira, o sermão de Santo António aos Pais, mas pouco mais. E de repente, a força desta língua portuguesa que ele trabalhou, a força das ideias, a força da vida. Falávamos há pouco, fora desta sala, dos equívocos que muitas vezes a história traz, seja em relação ao Padre António Vieira, seja em relação à Inquisição, é preciso dar voz à reflexão, é preciso dar voz a quem sabe abrir a porta e a quem pode convidar os outros a ir ao encontro da cultura, porque, enfim, todos sabemos que isso é o sustentáculo de uma sociedade, de um povo. Eu acho que teremos certamente mais gosto em responder às vossas perguntas. Agora vou ler um certo do Padre António Vieira, porque no fundo também foi isso que nos juntou aqui, é isso que nos vai lançar a partir daqui. O Sr. José Eduardo Franco, como sabem tão bem ou melhor do que eu, é uma força humana, é uma força de determinação, luta por um objetivo muito válido, seja ele qual for. Eu sou daqueles que aposta tudo, carta branca, cheque em branco ao professor José Eduardo Franco, porque tudo aquilo que ele tem feito, e tive o gosto de estar presente numa homenagem, numa condecoração que lhe foi atribuída há 2, 3 anos, e uma mesa maior que esta tinha as obras do professor José Eduardo Franco, e eram muitas, e a cada momento que passa, a cada mês, a cada ano, são muitas as que se acrescentam. Ontem foi apresentada uma outra absolutamente notável e extraordinária, e volta à palavra que muitas vezes me surge quando olho para isto: património. É impressionante às vezes pensar, e acompanhei ao longo destes anos, 2 últimos anos, a determinação do José Eduardo Franco em conseguir meios, apoios para a realização destas obras. E como vou acompanhando outras áreas da cultura, e sei que, por exemplo, há uns anos um filme português podia receber 750 mil euros, e sei que alguns desses filmes tiveram 500 espectadores. Lá está, não define, o público pode não definir o valor da obra, mas da mesma maneira que o cinema tem este tipo de meios, de verbas, uma obra como a do Padre António Vieira ou das obras pioneiras deverão ter também esse tipo de apoios. E às vezes é como se o livro, que até é o objeto mais democrático em termos de cultura que existe, parece que é um pouco esquecido no meio disso tudo, mas o Padre António Vieira, que nos juntou aqui e que nos lançará a partir daqui, isto sou eu a adiar a minha consulta ao oftalmologista, mas
Espero que, logo num primeiro passo, o Padre António Vieira possa ir um pouco mais longe ainda através da rádio, ouvindo como foi ouvido na rádio, fossem leituras, fosse, acima de tudo, na explanação, no convite dos especialistas. Mas peguei aqui na história do futuro. A história mais antiga começa no princípio do mundo. A mais estendida e continuada acaba nos tempos em que foi escrita. Esta nossa começa no tempo em que se escreve. Continua por toda a duração do mundo e acaba com o fim dele. Mede os tempos vindouros antes de virem. Conta os sucessos futuros antes de sucederem. E descreve feitos heróicos e famosos antes da fama e de serem feitos. O tempo, como o mundo, tem dois hemisférios. Um superior e visível, que é o passado, outro inferior e invisível, que é o futuro. No meio de um e outro hemisfério ficam os horizontes do tempo, que são estes instantes do presente que íamos vivendo, onde o passado se termina e o futuro começa. Desde este ponto, toma seu princípio a nossa história, a qual nos irá descobrindo as novas regiões e os novos habitadores deste segundo hemisfério do tempo, que são os antípodas do passado. Oh, que de coisas grandes e raras haverá que ver neste novo descobrimento. Hão de ler nesta história, para felicidade universal e paz do mundo, altos conselhos, animosas resoluções, religiosas empresas, heróicas façanhas, miraculosas vitórias, portentosas conquistas, estranhas e espantosas mudanças de estados, de tempos, de gentes, de costumes, de governos, de leis, nas leis novas, governos novos, costumes novos, gente nova, tempos novos, estados novos, conselhos e resoluções novas, empresas e façanhas novas, conquistas, vitórias, paz, triunfo e felicidades novas. E não só novas, porque são futuras, mas porque não terão semelhança com elas nenhuma das passadas. Ouvirá o mundo o que nunca viu, lerá o que nunca ouviu, admirará o que nunca leu e pasmará assombrado do que nunca imaginou. Realmente, o esqueteiro do Padre António Vieira, até parece mesmo Vieira a dizer se ele seria assim. Muito bem, agora a palavra é vossa. Perguntas? Vamos comentar. Força. Posso fazer duas perguntas em relação, uma ao portal RTP Arquivo e outra em relação ao RTP Play. Portanto, tem que ver com a Antena 2, mas... Tentaremos o melhor possível. A primeira em relação ao RTP Arquivo é que acho que parece haver uma certa desproporção entre conteúdos da televisão e conteúdos da rádio. Muitos mais conteúdos de televisão do que da rádio. A pergunta é se está previsto que venham a ser introduzidos cada vez mais conteúdos de rádio e programas inteiros, arquivos de programas inteiros, ou se nos próximos tempos isso não está previsto. Então, começando por aí, o arquivo da rádio e da televisão é muito deficiente, porque não houve uma política de arquivo. Não foi uma ciência que tivesse entrado na casa quando ela começou a funcionar. Portanto, desde o início, ninguém se lembrou de guardar momentos que fizeram história. Sei lá, nós temos dificuldade, não conseguimos encontrar a primeira emissão, por exemplo, não há. A rádio começou, a Antena 2 vai fazer no ano que vem 70 anos, portanto, se falamos de 2018, 1948, e a gente tem sons dos anos 50, alguns assim esporádicos, nem sequer lá próximo. Ninguém se lembrou de que era importante guardar. Digamos que é uma pecha que eu acho que não é só da rádio. Acho que os portugueses, só muito recentemente, é que se lembraram que era preciso preservar aquilo que tinham de histórico. E aplica-se à rádio e à televisão, mas a televisão é mais recente. Portanto, quando apareceu a televisão, já havia mais a noção e também
mais a ideia de que as imagens eram para preservar do que os sons. Os sons foi uma coisa tardia e, portanto, muito deficiente. E há programas recentes de autores que são hoje figuras incontornáveis da cultura portuguesa e que nós, apesar de terem realizado programas na rádio, guardámos zero. Um dos maiores músicos de todos os tempos no mundo inteiro chama-se Guilhermina Sugia. Trabalhou imenso, tocou imenso para a rádio. Temos 0 gravações da Sugia disponíveis. E tocou não sei quantos concertos para nós. E foi a maior intérprete do seu tempo. Namorada do Pablo Casals, mas quando se apresentava atrás de um pano negro, toda a gente batia mais palmas a ela do que ao Pablo Casals. E o Pablo Casals é uma estrela galáctica. Mas a Guilhermina Sugia no seu tempo era galáctica. Quando fazia concertos em Londres, ia 40 vezes ao palco, de bis. As pessoas não a deixavam ir embora. E ficavam a fazer uma espera. Temos 0 gravações da Sugia a tocar. 0. Temos algumas gravações, uma entrevista minúscula dela. Pronto. Eu, para mim, que entrei na rádio em 2005, fico... Mesmo nos tempos mais recentes, às vezes alguém nos diz, sei lá, um escritor, eu dei uma entrevista em 1993 e vamos à procura e não encontramos. Eu disse, como é que é possível este tipo ter estado cá? É uma sumidade e nós não guardámos o registro dele. Portanto, desde que eu entrei, em 2005, eu dei uma indicação muito simples ao arquivo. Todos os programas de autor são para guardar todos. Pronto. Mesmo assim, não podemos guardar tudo, porque a nossa capacidade de armazenar no suporte... Pronto, agora é que entramos na era digital também dificulta um bocadinho. Não porque não haja meios, mas sim porque o mecanismo para arquivamento de material digital é mais complexo. Pronto, isto só a rádio, não é? Na televisão acho que é melhor eu não falar muito, porque não percebo, não domino assim tanto. Mas eu diria que sempre houve uma atenção, enfim, dentro daquilo que são os meios do Estado, sempre houve muito mais atenção ao arquivamento de imagens do que de sons. A segunda pergunta era... Acrescentando, não sei se estava a referir também a uma iniciativa que a RTP tomou há cerca de um ano, de começar a disponibilizar, tanto em termos de televisão como de rádio, os seus programas. É algo que sai um bocadinho do nosso âmbito, tem a ver com a estrutura da rádio e televisão de Portugal mesmo. Eu, pessoalmente, tenho estado atento a alguns programas e, de facto, está a demorar a aparecer. É algo que até já pensei também em formar-me internamente sobre isso, mas, por exemplo, Câmara Clara, que foi um programa onde eu trabalhei, estou à espera que apareça, porque puseram o ano 2007 quando foi aberto esse portal e ainda só lá está o ano 2007. E eu estou desejoso de voltar a ver tantos bons momentos para os quais colaborei. Mas em relação, por exemplo, ao arquivo da rádio, há uma coisa curiosa que é, às vezes há coisas guardadas e não se sabe. Há um ano e meio, já não sei, quis pesquisar crónicas de escritores que tivessem feito crónicas para a rádio. E no final da década de 70 vários fizeram, a Agostina Bessa Luís e o Fernando Assis Pacheco. E eu comecei a passar crónicas do Fernando Assis Pacheco. E os filhos do Fernando Assis Pacheco não sabiam que ele, em 77 ou 78, tinha feito essas crónicas para a rádio. E contactaram-me. E eu disse, sim, olha, existem estas, umas 18. E pronto, e passado 3 meses, saiu um livro com as crónicas do Fernando Assis Pacheco para a rádio. Portanto, às vezes existem coisas e nós não sabemos. E eu, por falta de tempo, gosto imenso de garimpar, de fazer a arqueologia daquele arquivo. Às vezes tenho surpresas desagradáveis. Por exemplo, tentei procurar Alexandre O'Neill em entrevista. Não há. Como é que é possível? Ele gravou 2 dias. Deu de certeza. Deu de certeza que deu uma entrevista. Provavelmente a televisão tem. Mas isto, como o João dizia, nós, entre rádio e televisão, ainda às vezes o caminho é um bocadinho longo, apesar de estarmos ali separados por corredores. Mas na rádio não há sons de entrevistas do Alexandre O'Neill. É estarrecedor, porque é memória, é património. Mas enfim, a rádio digitalizou os seus sons, boa parte deles, e agora é um processo que eu julgo que caminhará bem. Claro que aquilo que foi apagado e que não foi gravado, já não há nada a fazer. O relevante hoje também é estarmos atentos ao que acontece
e as próprias instituições, porque a Antena 2 tem uma personalidade e tem uma intervenção que em boa parte é insubstituível, mas as instituições podem também registar conversas, conferências, reflexões de grupo e disponibilizá-las, e às vezes até a rádio também se pode juntar a isso. É algo que também fazemos, estar presente. Se as instituições não o gravarem, nós gravamos e editamos ou não e levamos a um público mais vasto. Isso acontece em festivais literários, como acontece, enfim, em encontros de outro âmbito. Mas lá está. Eu julgo que as coisas para a frente vão correr bem, o que já não se pode mudar para trás. Eu, por acaso, quero acrescentar ainda uma coisa. É só uma pergunta, eu sei, mas eu quero acrescentar uma coisa, que é uma história incrível. Portanto, a rádio tinha, aqui há uns tempos, onda curta. E a antena e os emissores de onda curta ficam em Porto Salvo. Não é em Porto Salvo, como é que se chama aquilo do outro lado? Pegões. E um dia eu fui lá a Pegões porque sabia, porque era uma coisa que era corrente, de que havia lá uma data de gravações em bobina que estavam guardadas lá porque havia espaço, porque o problema era o espaço, e que havia lá uma data de bobinas. E eu disse, mas o que é isso? Não estão no arquivo, estão... Bem, fui lá e fiquei, aquilo parecia que estava a entrar num filme, porque era um armazém enorme, com paletes, literal, paletes, com coisas assim cheias de celofane, de caixas e caixas e caixas e caixas e caixas de bobinas. Epá, o que é que haverá naquelas bobinas, não é verdade? Portanto, aquilo está ali a ganhar valor. Portanto, já tive até propostas engraçadas, que é, por exemplo, o meu antecessor, que é o João Pereira Bastos, diretor, como é um tipo que tem 60 e quantos anos? 63, 67, ou 8, ou não sei o quê. Portanto, é de uma geração, eu tenho 54, ele é de uma geração, porquê? Porque estão aí ainda, mais ou menos à mão, os que ainda cá estão, que podem ouvir aquilo, porque aquilo não tem, eu depois quis abrir aquilo, que anda aqui, não é? Bem, e aquilo estão as fitas, mas não há mais nada. Portanto, alguma coisa há que lá estar, mas a gente não sabe o que é. E então, ele já se candidatou a dizer, eu pego nas fitas, ouço para saber o que é que tem as fitas, não é? Pode lá estar a Guilhermina, eu falei na Guilhermina Sugia, até pode lá andar uma gravação da Guilhermina Sugia, sabemos lá nós, porque aquilo, pronto, não havia a técnica da arquivística, do arquivamento, e portanto aquilo anda ali abandonado. E é assustador, de facto, porque depois eu, entretanto, arranjei um gravador de bobines, entreguei a uma pessoa que tinha essa cultura geral muito vasta, porque é preciso saber quem era o não sei quanto e o não sei quanto, para detectar pelas vozes, muitas vezes, ou sei lá o quê, para saber o que é que aquilo tinha, mas depois isso revelou-se uma tarefa extremamente difícil, porque depois as bobines já estão lá há muitos anos e depois perderam a química, e depois quando a fita passa na cabeça, aquilo desfaz tudo, é tecnicamente complicado, e portanto essa tentativa falhou por aí. E a verdade é que nós temos milhares de bobines que estão naquele sítio, imagine, um sítio entregue às aranhas e às teias, porque também ninguém se quer ter a responsabilidade de mandar aquilo para o lixo, não é? Aquilo fica ali, está ali, é assim uma cena abandonada, está ali, e se calhar tem das maiores preciosidades da história. E quando é que haverá alguém que paga? Nós que andamos aí aflitos com gravadores e com pequenas coisas que não há dinheiro para ter, não é? Um microfone, coisas simples para a rádio que são importantes, não é? Mas haverá algum dia alguém que diga, ok, pomos 10 tipos, tem que ser todos, ou são muito novos e são génios da memória, ou tem que ser idosos, tem que ser pessoas que saibam, que possam identificar o que é que aquilo diz, tem que ser pessoas para cima dos 60 ou 70 anos. E que consigam perceber o que é que lá está e tomar notas. Olha, isto é o não sei quanto, a atriz não sei quantas, o músico não sei quê, o cantor não sei quem, portanto, o escritor não sei quê. É questão já os arquivistas novos, que há muitos arquivistas de qualidade, chamado depois o Eduardo Moreira, se vou ouvir aqui. Não, antes de mais, por acaso é uma questão técnica, que era fazer com que aquelas bobines se convertessem para sempre em material digital, para guardar, para já guardar. E depois logo se vê o que é que lá está, não é? Portanto, mas mesmo o guardar,
a gente pode guardar, mas se não usarmos o know-how dos tipos da velha geração, depois para nós é chinês. Eu que é este tipo, não é? Portanto, é um risco grande, de modo que é uma pecha feia do serviço público de rádio o facto de não ter capacidade para lidar com o património que está ali esquecido. E cada momento que passa está lá. Pronto, a minha também assusta como diretor, mas pronto. Vamos lá ver, a minha vocação é para a rádio que vai ser feita amanhã, ou depois de amanhã. Eu, é verdade, ficava doente se tivesse que cuidar ainda de 50 anos de história da rádio. Não tenho essa capacidade e já trabalho bastante, posso dizer, muitas horas, e eu também, by the way. Portanto, trabalho imenso. Agora, era preciso, pronto, aquilo ser seriamente lidado, portanto, transformado, guardado, e dois, à medida que vai sendo guardado, entra por um lado a fita, sai por um lado digital, e logo a seguir está um tipo com experiência que diz isto é algum ator que participou não sei onde, isto é algum não sei quantos, ou é entre este e este, ou talvez seja este, talvez este antes dele fazer não sei o quê, talvez este depois dele fazer não sei o quê. Pronto, fazer um levantamento das preciosidades. Era serviço público, era memória pura e dura, e era um serviço bem prestado. Mas tentar montar um projeto europeu, Horizon 2020. Pronto. Era preciso contratar pessoas a tempo inteiro, primeiro para fazer a transcrição e depois a seguir para saber o que é que lá está. É possível, tecnicamente era preciso verificar isso. É possível restaurar. Nós estamos aqui. As pessoas da IVAR também. Vamos convencer quem precisa mais? Eu queria 10 bolsas de investigação intergeracionais, portanto, pessoas 60, pessoas 20, e vamos tentar fazer o trabalho. É matéria, eu acho, por exemplo, eu lembro-me que nas escolhas que fiz, completamente ao calhas, cheguei lá a uma coisa, uma baguete, cortar um bocadinho do celofane, tirei estas e levei, não é? Foram a primeira coisa. Mas estavam em condições? Não, consegui-se ouvir. Muito eficiente e tal, mas consegui-se ouvir. O problema é que tu quando fazes play, a fita, que já está em mau estado, ao roçar na cabeça, tu ouves uma vez. Quando ouves a segunda vez, já lá não demora. Porque ao passar numa cabeça magnética, aquilo manda abaixo. É frágil. É muito frágil. Tem que se ter muito cuidado. Na verdade, o que devia acontecer é fazes uma vez play e nesse momento já estás a transcrever. Porque se fazes a segunda já não está lá a mesma coisa. E se fazes 4 vezes, desapareceu. Portanto, é muito perigoso. Portanto, tem que ser visto, tem que ser tecnicamente abordado. Eu não conheço. Vamos investigar. Tem que ser tecnicamente abordado. Os programas europeus. Pronto, se houvesse. Era um serviço público à séria. Que era pegar numa ponta e passava-se anos. A RTP não está minimamente sensibilizada por isso. Não tem os meios, quer dizer, é uma empreitada, está ali a aguardar, não é? Mas é uma empreitada de tal modo. O meu palpite é que para uma estrutura recuperar aquilo custa quase tanto como a própria Antena 2. É como se criássemos um canal extra. Porque tecnicamente, o material que lá está, para aquilo ser feito em tempo... Porque se pusermos uma pessoa lá, isso ficava lá há 30 anos a fazer isso. E não é essa a ideia. A ideia é salvar aquilo. Pronto, imaginem que agora há um submarino no Atlântico Sul com pessoas lá dentro. Não é para salvar uma pessoa, é para salvar todos. E tem que ser salvos no espaço, se calhar já estão todos mortos. Portanto, se calhar já não há lá nenhuma fita, viável. Porque quando eu usei há 2 ou 3 anos, tive a noção de que aquelas que eu estava a fazer play no leitor, estava já a estragá-las. Porque eu fazia play uma vez, espera aí, o que é que ele ouve? Eu voltava para trás e já não havia a mesma coisa. Poxa, passa uma vez e fica logo... Porque a fita ao roçar é feita lá de um material e aquilo fica até em pó. A gente até espreita para a cabeça e fica assim uns resíduos de pó. A fita magnética, cada vez que passa, vai resíduos de pó. Portanto, eu disse, isto... Passamos 2 vezes e a segunda já quase não se ouve. Portanto, o que me ocorreu é, quando se fizer o levantamento disto, tem que ser à primeira. Porque se calhar aquilo é como uma folha que a gente lê uma vez e a seguir desaparece. É perigosíssimo. Fiquei incomodado até com isso. Poxa, nem vou mexer mais, porque isso quando for para salvar tem que ser salvado como deve ser. Foi uma pergunta só, era uma segunda, não era? Desculpa. Mas é importante, esta sem dúvida muito, muito importante. Então vamos fazer agora uma roda. Qual era a segunda pergunta? A segunda dica é com o RTP Play.
E é que é mais uma curiosidade que uma pergunta, na verdade, é que alguns programas é possível descarregar e outros não. E aliás, alguns, eu penso que a Ronda da Noite começou por não ser possível descarregar e agora já é possível descarregar. A regra é música não, falado sim. E depois nós, dentro desse limite legal, nós fazemos malandrices. Isto é... Estiga aqui. O que se diz aqui não sai daqui. É segredo. Tiras ali a câmera. Ou seja... estamos em direto. Se for uma entrevista, os programas dele, e o meu, no caso também é de entrevista, esses podem descarregar-se. E podem descarregar, sim. Os programas musicais, que têm música. Por questões de direitos de autor. Por questões de direitos de autor. Porque é assim, porque a rádio, nós pagamos uma cota anual à Sociedade Portuguesa de Autores, mas essa cota abrange apenas o broadcast, portanto, a antena. Também abrange a antena se for em tempo real, isto é, se for à internet e ouvir a Antena 2, podemos passar, e passa tudo. Quem ouvir a Antena 2 ouve toda a emissão. Mas depois a disponibilização em diferido já não está abrangido é como se fosse um disco. É como se eu quisesse disponibilizar em disco. E então, os programas de palavra, como são nossos, o autor é quem a fala, é entre mim e o entrevistado, ou é ele, não é que seja permitido, o autor somos nós, pomos, somos nós, o problema é nosso. Mas quando passamos música, discos, já não somos nós, já são outros. E aí paga direitos, teríamos que pagar para disponibilizar. Portanto, o que acontece é, um programa como, a propósito da música, do Alexandre Delgado, aquilo é falado ou é musical? E aí a gente diz, por acaso, nesse caso é um programa, metade é falado e a outra metade é musical. Mas a gente disponibiliza o programa inteiro, porque finge que é falado. Pronto, é isso a maroteira. A maroteira é, quando tem uma boa parte de fala, a gente considera que é falado. O que é falso, porque aquilo passa depois de uma obra inteira e a gente finge que não. Mas pronto, fica por aqui. Se a polícia for ouvir o início, é falado. Mas se ouvir o fim, que é isto? Paga a multa, paga. Pronto. Mas a gente faz uma facilidade em que os programas, mesmo com música, mas tem assim, gente a falar assim, profusamente, então é falado. Muito obrigado. Professor João Menezes, diretamente da Sergipe. Sergipe, Brasil. Muito Sergipe significa? Sergipe é o estado é o estado próximo da Bahia, que o pessoal conhece. É o estado mais pequeno do Brasil, pequeno em território, mas não em importância, nem em dimensão. Obrigado pela generosidade. A capital é Aracaju. Sim. É muito que eu vi, se parece com TV e o rádio público no Brasil. A minha pergunta é a seguinte: no Brasil, a gente tem ouvido e assistido muita reclamação da interferência política na TV e no rádio público do Brasil nesse momento. Em Portugal, esse tipo de interferência ou vocês não aprenderam conosco? Da minha parte, interferência política. não há. Digamos que, se falarmos de alguém da área política a ligar, a tentar introduzir ou modificar qualquer coisa que vai para o ar, se verificar é na informação, mas eu não acredito que isso hoje aconteça. Não, porque, repare, uma coisa é programas de música e outra coisa é noticiários, são coisas diferentes. Tem até uma direção diferente. Eu sou o diretor de programas, mas há um diretor de informação para as notícias. Mas, tendo essa experiência, porque eu fui durante 12 anos jornalista, eu não acredito que algum político diga que se pode ou não pode dizer isto. Agora, outra coisa diferente é o efeito que pode haver de censura e autocensura de quem faz os noticiários, e acredito que isso já foi muito pior. Isto é, que já houve momentos onde os jornalistas se censuravam e tinham receio de dizer algumas coisas porque tinham receio que isso pudesse desagradar a alguma facção política, e eu acredito que isso já tenha acontecido e que ainda hoje possa haver resquícios, mas não penso que seja relevante. Basicamente, hoje, a meu ver, a informação de rádio e também a informação de televisão, falo por mim, porque eu, todos os 15 dias, fazemos uma reunião onde juntamos os diretores todos e também lá estão os diretores da televisão, eu não acredito que isso seja, pelo menos, relevante.
Ou seja, acho que não há essa interferência. Agora, outra coisa diferente. Por exemplo, esta o Luís não sabe e vai ficar surpreendido. Eu recebi uma queixa. Nós fizemos, no dia dos 100 anos da Revolução Russa ou Soviética, consoante as perspectivas, levámos o assunto à antena de duas formas. Uma foi de manhã, com uma entrevista de manhã, e o entrevistado foi o historiador Fernando Rosas, porque publicou até um livro sobre esse assunto. Foi bastante entusiástico e ficou 1 hora a falar da Revolução Russa ou Soviética. Ou bolchevique, até como é se calhar mais rigoroso dizer, porque ainda não havia os sovietes, isso foi logo a seguir. Rússia também, como sabemos, aquilo dizia respeito a um conceito que não era apenas a Rússia, mas bolchevique é rigoroso, porque foi o partido que, na altura, levou ao curso a Revolução. No programa do Luís... Eu rimo porque imaginei o Pinheiro. Pronto, no programa do Luís também foi abordado. Ora, o programa do Luís tem como participantes a Gabriela Canavilhas, ex-ministra da Cultura, do governo de José Sócrates, deputada do Partido Socialista, mas, para o que interessa, porque o programa não é de política, pianista, geriu já várias instituições de cultura, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, ou a Academia, que está na origem, que gera a orquestra, e pianista. Pianista é importante porque é uma pessoa que pratica arte. Tem a Luísa Schmidt, que é socióloga, jornalista também, normalmente com assuntos ligados, por acaso acho que ainda ontem esteve num debate na RTP1, ligada mais às questões do ambiente. Podemos considerar que, tendo em conta o tipo de questões que ela é especializada, podemos considerá-la mais ou menos à esquerda. Não muito, porque é uma pessoa independente, não está de todo sujeita a nenhuma disciplina partidária, mas tem uma concepção ambientalista. Se tivermos que a colocar no arco esquerda-direita, é mais esquerda. A Gabriela Canavilhas, tirem vocês a conclusão que quiserem, considerem PS de centro ou de esquerda, eu diria que é de esquerda. Pronto. E depois temos o António Araújo, que foi assessor do professor Cavaco Silva e assessor do Marcelo. Eu também acho que ele é independente, mas é normal que as pessoas o encaixem um bocadinho mais centro-direita, não é? Portanto, temos este espectro. E o provedor, que se chama João Paulo Guerra, que por si só também já tem significado, porque é uma pessoa com um currículo importante, não só no jornalismo, como também na política, participou bastante no processo político durante o prego, mandou uma reclamação. Não, primeiro recebi um telefonema, e o telefonema foi de um ouvinte que achou incrível que dessemos voz no programa da manhã ao Fernando Rosas, porque ele cantou loas à Revolução, numa coisa que era criminosa e que não sei o quê, e os mortos, porque os milhões de mortos, e o Stalin era o maior bandido ao fim da terra, etc, etc. E como é que foi possível a rádio pública dar voz, sem o mínimo de contradição, a um historiador e não sei o quê? E eu disse, olha, o Fernando Rosas é um historiador credenciado, jubilado, e eu ouvi-o por acaso, e não me pareceu que ele cantasse loas. Ele disse quais eram os objetivos do Lenin, que proclamados, e comunicou-os, e de facto foram proclamados na altura. E depois também, me lembro, ele falou na entrevista, também falou nos desvios que houve depois disso, nas perseguições que houve, etc. Portanto, não me pareceu assim tão coisa. Mas o tipo estava indignado com isso. E 3 ou 4 dias depois recebo uma nota do provedor, fazendo-me chegar uma queixa de um ouvinte, a dizer que no programa dele tinham abordado o assunto e eram claramente todos anticomunistas. Um acusou de ser comunista desbragado e o outro acusou o outro programa de ser anticomunistas. E eu respondi ao provedor: as pessoas que participam, não te mostrei esta, por isso é que não, eu pensava porque eu à noite tive o Francisco Louçã e pensei que alguém tivesse a arrancar os cabelos, ter o Fernando Rosas de manhã e o Francisco Louçã. São todos anticomunistas. E então, e o moderador, disse ele, era a caixa. E então, eu disse, e eu expliquei ao provedor, respondi ao provedor: o programa é painel fixo e as pessoas foram convidadas não pelas suas convicções políticas, mas sim pelo seu perfil e pelo seu currículo na área da cultura. Todos eles são professores universitários, tiveram
e têm áreas de interesse culturais distintos. O professor António Araújo é historiador e jurista, a Luísa Schmidt é socióloga e a Gabriela Canavilhas é música. E às vezes as áreas roçam ou entram mesmo na área da política, mas eles não representam fações políticas e falam livremente. E não é possível ter um painel com 3 pessoas que abranja todas as opiniões. A gente escolhe aqueles 3 e são aquelas 3 opiniões. Mas para qualquer assunto haverá para aí quê? 8, 10 opiniões? Para não dizer que podiam até ser 50 opiniões. Portanto, não é possível fazer um painel que seja... que, digamos, que aquilo é um programa cultural. Teríamos de escolher uma pessoa ligada à cultura do Bloco de Esquerda, outra do PCP, outra do não sei o quê, e se calhar os outros partidos, então eu o RPP. Então, portanto, não funcionamos, não escolhemos as pessoas nesse prisma. E depois ainda acrescentei, a Antena 2 é acusada de ser anticomunista, não é? Mas de manhã passou o Fernando Rosas, que foi acusado exatamente da inversa. E a dialética de um canal, de uma estação pública, é que tanto possa passar uns como outros e sem problemas. Portanto, para mim, a Antena 2 tanto se pode ouvir o Fernando Rosas, que é acusado por uns de ser só comunista e faccioso, como pode ser usado por, sei lá, queixarem-se do António Araújo, sempre porque o que interessa é que não haja um preconceito que impeça uns e outros de terem acesso à antena. Pronto, eu respondi isto. E o provedor, de resto, não se convenceu. Portanto, disse, pois, isso é a história, isso é tudo muito relativo, a esquerda-direita no teu programa é tudo muito relativo, porque a esquerda é a direita da esquerda e a esquerda é a esquerda da direita. E isso, ele disse isso, e respondeu e disse, isso no fundo vai parar à ideia do arco da governação, como se sabe, não é uma coisa aceitável. Portanto, ou seja, tu tens os teus convidados são do arco da governação. E há muito para lá, há muita coisa que fica para lá do arco da governação. E mesmo que ele tenha razão, ele esqueceu-se que eu ainda falei da outra parte, que é o tipo que teve 1 hora de manhã e que não é do arco da governação. Porque o Bloco de Esquerda, se quisermos considerar o Fernando Rosas, não, é um entusiasta da Revolução, naturalmente. E não é um Bloco. E teve 1 hora, os outros, digamos que este só teve 1 hora inteira e estes tiveram estes anticomunistas tiveram 1 hora e o outro comunista teve 1 hora também. Bem, eu acho que a Antena 2 não se saiu mal nesse dia, porque nos seus espaços nobres deu 1 hora de um comunista a um e deu 1 hora de anticomunistas, que não é falso. É falso. Não é aceitável resolver aquelas 3 pessoas e dizer são anticomunistas. Se se pudesse considerar o António Araújo, porque está mais associado ao Marcelo, ao Cavaco, então, mas a Luísa Schmidt é anticomunista, é isso que a define? Convidamos a Luísa Schmidt, olha, lá está uma anticomunista. É um simplismo errado e agressivo, não se pode, não é redutor, não é? Portanto, se quisermos, na minha cabeça, ela até é bem mais à esquerda do que à direita, muito mais, não é? Portanto, mas também não é necessariamente isso, porque também, falando da Luísa Schmidt, ela é uma socióloga. Portanto, tem o olhar dela e o olhar dela não se rejeita. Espera aí, o que é que o partido pensa? Então vou dizer mesmo que o partido. Ela não anda a inquirir o partido, nem a Gabriela. A Gabriela, que eu conheço e o Luís também conhece bem, podem ter qualquer ideia sobre ela, mas nós conhecemos antes dela ser deputada e antes dela ser ministra, sequer. E, portanto, a Gabriela nunca a convidaríamos, ou ele nunca a convidaríamos, porque ele é o autor do programa e ele fez os convites. Portanto, o Luís nunca convidaria a Gabriela se ela fosse para lá ser a voz, se fosse inquirir ao PS o que é que era correto ou não correto dizer. Portanto, ela exprime-se livremente. É natural que coincida aqui e acolá com o partido, mas já ouvi muitas vezes tendo uma postura politicamente inconveniente se considerássemos a cartilha do partido. Portanto, as pessoas são convidadas para exprimirem as suas ideias. E nunca perguntámos previamente de que partido é que eram, se eram de esquerda ou se eram de direita. E por isso é que pôde aparecer tanto o Fernando Rosas, para falar sobre um assunto, como os 3 convidados do painel fixo da Antena 2. Não sei se fui muito... É claríssimo. Pronto. A Antena 2 não está sujeita a nenhum controle de fantoches
como é que se diz? Marionetes. Marionetes do ponto de vista político. Bem, agora vamos fazer uma roda de perguntas finais para respostas telegráficas, porque hoje, excepcionalmente, excedemos o tempo a regulamentar, mas como eram convidados especiais e um momento especial, assim o fizemos. Uma pergunta e depois damos... É melhor ser o Luís, que demora menos tempo. Não, mas foi tudo importante. Eu queria vir um bocadinho atrás naquilo que disseram inicialmente. A nossa universidade é uma universidade, isso é dito no nosso modelo pedagógico, centrada no aluno, centrada no estudante, e isso parece ser distintivo em relação às outras universidades presenciais. E pareceu-me ver no início esta semelhança, entre aspas, que a vossa antena é também centrada, digamos assim, no ouvinte, não é? E na comunidade. E na comunidade. Nos criadores. Ora bem, vocês têm alguma, para além do provedor, já que falaram disso, têm alguma maneira de escutar o público, fazem de vez em quando sondagens? Muito bem, uma pergunta. Mais alguma pergunta? Se não houver, então, lá no final. Por favor. Espera. Fernando Marques, diretamente do Brasil. Eu gostaria que falassem um minutinho sobre o papel de conteúdos da cultura brasileira, sobretudo literatura e música, na programação. Há algum papel, há algum peso ou não? Poderia ser maior ou não? É basicamente isso, uma curiosidade. O João Almeida pode referir-se. Mas há uma questão? Se não houver, então está. O João Almeida pode referir-se a um acordo que temos passagem do programa Produção Brasileira de Música Étnica, mas só eu dizer rapidamente que estou muito atento à literatura brasileira. Há uma animosidade antiga e inexplicável dos leitores portugueses em relação a autores brasileiros modernos, atuais, cada vez menos, mas que se tem vindo a esbater. Claro que durante muitas décadas tivemos alguns autores, o Jorge Amado, o Cid Ramos, enfim, mas os contemporâneos, na década de 80, princípios de 90, havia uma distância, mas isso tem-se esbatido. Encontros literários como as correntes de escritas que procuram reunir gente da Grande Ibéria têm trazido e têm estreitado essa relação. Eu diria que autores brasileiros, nos meus programas por ano, à volta de 20, portanto, entrevistas longas, e isso creio que é uma boa porta também de difusão e de conhecimento. Em relação à música, nós tivemos já 2 programas brasileiros e apresentados por brasileiros. Tivemos um que é do Cacai Nunes, não sei se conhecem, é da Rádio Cultura do Brasil. Aliás, os 2 são da Rádio Cultura, de São Paulo. De São Paulo. E um é do Cacai Nunes, que faz um levantamento da música popular brasileira, mas um levantamento musicológico, no sentido de ver quais são os estilos que existem no terreno, a música nordestina, a música de influência indígena, etc. Portanto, os vários géneros, os instrumentos também, porque são muito diversificados, e a história também, portanto, do chorinho e de todos os géneros musicais especificamente brasileiros. E depois também tivemos um programa fabuloso também de um grande guitarrista brasileiro que se chama Fábio Zanon, que fez uma série de programas, de 26 programas, sobre a história do violão. Do violão no Ocidente e não apenas no Brasil. Se bem que o Brasil tem um contributo muito importante, porque tem ótimos violonistas, como dizem no Brasil, que é guitarristas, portanto, violonistas. E ele faz a história do violão e é um programa, além disso, primorosamente realizado pelo Fábio Zanon, que é ele próprio guitarrista, e tem esse programa feito pela Fundação Anchieta, Padre António Anchieta, penso eu, que é Fundação Anchieta. E, portanto, tivemos esses 2 programas. Em relação à pergunta dele, nós temos estudos de audiência que
demonstram, portanto, a sua pergunta era sobre a forma de ouvirmos, a forma de ouvirmos os ouvintes para além do provedor, não é? Bem, nós recebemos cotidianamente mails e chamadas, sendo que, vai ficar ocorrente, eu nunca recuso uma chamada de um ouvinte. Portanto, significa que quando um ouvinte me liga, eu atendo. E se estou na altura a fazer qualquer coisa, ele se quiser deixar um número, eu ligo de volta ao ouvinte. Portanto, claro que se calhar isso só acontece porque é a Antena 2, porque se calhar na RTP1 era impossível fazer isso porque seria um fluxo impossível de gerir. Mas eu faço isso. Eu ligo aos meus ouvintes e fico às vezes a falar, e já não é a primeira vez que fico uma tarde inteira e a arrebentar a minha rotina de trabalho para falar com um ouvinte. Porquê? Porque isso também é na medida em que os ouvintes dominam bem a matéria. Quando é um ouvinte que é uma coisa casuística, falo com ele 2 minutos ou 1 minuto e chega. Mas quando é um ouvinte que tem muita substância sobre aquilo que está no ar e devia estar, ou ele acha que está bem ou que está mal, aí a conversa pode-se prolongar. Portanto, falamos de todas as maneiras, contactamos com os ouvintes de todas as maneiras, porque eu nunca recuso uma chamada, respondo sempre também aos e-mails, não há e-mails nem chamadas que fiquem por responder no meu caso. E portanto, nós... Mas não há, como nós temos aqui, inquéritos de satisfação? Não. Já houve há muito tempo. Já houve há muito tempo estudos que perguntavam aos ouvintes quais eram os programas que gostavam, os que não gostavam, etc. Isso depois foi abandonado. O último estudo que houve foi uma coisa muito atual que se chama Focus Group. Já ouviram falar do que é o Focus Group? O Focus Group é escolher 20 ouvintes que se consideram, quando lhes perguntamos, ouvintes da Antena 2, e depois fazer um levantamento do que eles gostam, não gostam, não sei o que, e eu assisti a essas sessões durante 2 meias tardes, portanto foram tipo 10 numa tarde e outros 10 noutra tarde, em que eu assistia atrás de um vidro espelhado. Isto é, eles sabiam que havia alguém a escutar, mas não me viam a mim, e eu podia-os ver e ouvir sem eles me verem a mim. E eu tomava nota de tudo o que eles diziam, não é? Das queixas deles, daquilo que gostavam, daquilo que não gostavam. Pronto. E isso foi muito interessante. E levou a algumas mudanças na grelha, nomeadamente. Pronto. E fizemos acertos que decorreram dos comentários dos ouvintes nesse... Mas repare, mas eram 20, não é? Agora, os 20 representam a Antena 2. Posso apenas dizer uma coisa, que... esse inquérito foi feito aos chamados P1s, isto é, porque todos os ouvintes não ouvem só a Antena 2, quase todos ouvem outros canais também. Mas para poder estar naquela sala, tinham que ser ouvintes da Antena 2 em primeiro lugar, ou seja, porque se fossem P2, na gíria lá deles, eram ouvintes que ouviam a Antena 2 como acessório. Imaginemos, ouviam sobretudo a TSF e depois também iam à Antena 2. Mas ali só interessavam o inverso, que eram ouvintes que ouviam sobretudo a Antena 2 e de vez em quando iam à rádio comercial, e havia isso. E eles falaram disso também, da comparação daquele canal, dizendo o que é que tinha melhor ou pior do que os outros e o que é que podia melhorar ou o que convinha não alterar, por ser bom, por eles acharem que era bom. Pronto, e então os meios que temos é o contacto direto, as audiências, que é uma coisa muito vaga, porque aparece de 3 em 3 meses. Temos uma coisa mais precisa, uns dados mais precisos, que é o das descargas online, porque a gente online consegue saber, a escuta na internet, a gente consegue saber se foram 323 ou 324, porque fica registado 1 a 1. Mas no caso da escuta em rádio, isso não se consegue nunca saber, com precisão, porque é uma amostragem por alto e muito vaga, e às vezes até suspeito, acho que às vezes é absurdo, porque há inquéritos que trazem vários programas de zero. Alguém acredita que há um programa, mesmo que seja de madrugada na Antena 2, que tem 0 ouvintes? Isso não, alguns têm que ter, não é? Portanto, portanto, significa que esse método da sondagem, de perguntar ouviu, não ouviu, não é mais, assim, não nos soa nada assim rigoroso. Além disso, é uma pergunta de 3 em 3 meses, portanto pode a pessoa estar influenciada por aquilo que ouviu exatamente na véspera e quer outra coisa qualquer, mas isso não quer dizer que ouça ou não ouça o canal X, A, B ou C. Pronto, não há, em suma, mecanismos tão precisos e tão úteis
como a televisão tem, porque a televisão todos os dias recebe um report, um relatório, o diretor de cada canal, para saber, minuto a minuto, como é que se comportou a audiência dele na véspera. Porque se a gente soubesse isso, admito que as audiências tivessem um impacto maior do que têm hoje. Eu disse-vos que a audiência não era o mais importante, e isso é verdade. Mas será que eu ficaria completamente indiferente se visse uma curva aumentar e a descer consoante entre o A, foi um aumento, entre o B, vai abaixo, entre o B. Era uma desgraça. Era terrível, porque a minha tendência era tirar o C o mais possível e pôr o B o mais possível. Era porque se o B, sai imensa gente que adora o B, aquilo sobe imenso quando vai o B e quando o C desaparece, eu teria, está bem. Só passávamos aquela música highlight, a marcha turca, a sinfonia número 9 do Beethoven, ali na alegria o tempo todo. Portanto, tínhamos de ter cuidado, claro, não é? Porque esse é o princípio da Antena 2, não ir atrás dessa vertigem, mas ao mesmo tempo não era uma ferramenta que eu recusasse, se tivesse a possibilidade de saber o que é preciso, o que é preciso para que tenham essa ferramenta? Para quê? Para que não é possível. Na rádio não há. Ok. A rádio não existe. Só é um mecanismo que é um aparelho que está ligado à televisão e não à rádio. Digamos que há 20, não devem ser mais, 200 pessoas que têm esse aparelho de televisão em casa. Que têm um aparelho ligado à televisão. 200 pessoas que marcam a programação das televisões para a nossa desgraça. Ou seja, elas têm um aparelho em casa que registra, minuto a minuto, o que é que elas estão a sintonizar. Não é a mesma coisa que a ver. A sintonizar. Portanto, até pode estar a cozinhar e aquilo está ali sintonizado. Está ligado. Mas pronto, mas marca o tempo, minuto a minuto, do canal que está a dar na televisão delas. Pronto. E não existe um aparelho semelhante para a rádio. Na rádio não se consegue, é no carro, normalmente, e não há aparelhos desses que registrem no carro, por exemplo, o que é que se ouve. O único que há é no online. No consumo online. Mas quantos ouvintes da Antena 2 é que ouvem a Antena 2 online? Cada vez mais. Isso é verdade, não tenho. Mas não é bem. Muito obrigado. Agradecemos muito, mais uma vez, a vossa presença, a participação, a vossa partilha e obrigado pela vossa presença e esperemos aprofundar a nossa cooperação e ter bons frutos. Obrigado e boa tarde.